Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem manter uma fé forte, estável e viva por toda a vida, enquanto outras começam cheias de entusiasmo espiritual, mas, com o passar do tempo, acabam esfriando, se distraindo ou perdendo a profundidade da sua caminhada com Deus? Essa pergunta não é nova. Na verdade, ela atravessa séculos da história cristã. E quando olhamos para a vida de John Wesley, encontramos uma resposta que pode surpreender muita gente. O segredo da sua força espiritual não estava apenas em suas pregações, nem apenas em sua teologia, nem apenas em sua coragem de enfrentar críticas e perseguições. O que sustentava sua fé era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Uma regra de vida. Uma estrutura espiritual que organizava sua rotina, moldava seus pensamentos, disciplinava suas emoções e mantinha seu coração constantemente voltado para Deus. Essa regra de vida não era uma prisão religiosa, mas um caminho de liberdade espiritual. Ela funcionava como um mapa que orientava cada parte do seu dia, cada decisão e cada atitude. Wesley acreditava profundamente que a fé não cresce por acaso. A fé cresce quando existe intenção, disciplina e prática constante. Muitas pessoas esperam sentir vontade de orar para então orar. Esperam sentir inspiração para então buscar a Deus. Esperam sentir motivação para então ler as Escrituras. Wesley pensava de forma diferente. Ele entendia que a disciplina espiritual não nasce do sentimento, mas da decisão. E muitas vezes é exatamente essa decisão que cria, com o tempo, os sentimentos certos dentro do coração. No início de sua caminhada espiritual, Wesley percebeu algo que mudou completamente sua forma de viver. Ele percebeu que a alma humana é profundamente influenciada pelos hábitos diários. Pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo criam padrões que moldam o caráter, a mente e a espiritualidade. Isso significa que a fé não depende apenas de grandes momentos espirituais, como cultos especiais, conferências ou experiências emocionais intensas. A fé também depende de pequenas práticas diárias que parecem simples, mas que têm um impacto enorme ao longo dos anos. Foi por isso que Wesley desenvolveu uma regra de vida clara. Ele organizou seu tempo, definiu prioridades espirituais e estabeleceu disciplinas que mantinham seu coração constantemente voltado para Deus. Essa regra incluía momentos específicos de oração, leitura das Escrituras, reflexão pessoal, serviço ao próximo e exame do próprio coração. Cada parte dessa rotina tinha um propósito espiritual. Não era apenas uma agenda organizada. Era um caminho para cultivar intimidade com Deus. Uma das características mais impressionantes da regra de vida de Wesley era o exame constante da própria alma. Ele não permitia que os dias simplesmente passassem sem reflexão. Frequentemente, ele parava para perguntar a si mesmo algo muito profundo. Como está meu coração diante de Deus hoje? Essa pergunta simples tinha um poder enorme, porque muitas pessoas vivem anos inteiros sem parar para examinar a própria alma. Elas seguem trabalhando, estudando, resolvendo problemas, lidando com responsabilidades, mas raramente param para avaliar sua vida espiritual de forma honesta. Wesley não aceitava esse tipo de superficialidade. Ele sabia que o coração humano pode facilmente se desviar, pode se distrair, pode se acomodar espiritualmente. Por isso ele criou momentos intencionais de reflexão. Ele observava seus pensamentos, suas atitudes, suas motivações e suas escolhas, não para se condenar, mas para se alinhar novamente com aquilo que Deus desejava para sua vida. Esse tipo de prática desenvolve uma consciência espiritual muito forte. Aos poucos a pessoa aprende a perceber rapidamente quando algo em seu coração não está no lugar certo. Outra parte essencial da regra de vida de Wesley era a disciplina da oração constante. Para ele, oração não era apenas uma atividade religiosa ocasional. Era a respiração da alma. Assim como o corpo precisa de ar continuamente, a alma precisa de comunhão com Deus. Wesley dedicava tempos específicos para a oração, mas também cultivava
Uma atitude interior de diálogo constante com Deus ao longo do dia. Enquanto caminhava, enquanto viajava, enquanto preparava sermões, enquanto conversava com pessoas, seu coração frequentemente voltava para Deus em pensamento e oração silenciosa. Esse tipo de espiritualidade transforma completamente a maneira como alguém vive. A pessoa deixa de enxergar Deus apenas em momentos religiosos formais e começa a perceber sua presença em cada parte da vida. Outro elemento marcante de sua regra de vida era a disciplina do tempo. Wesley entendia que o tempo é um dos recursos mais valiosos que Deus entrega a cada pessoa. Por isso, ele organizava suas horas com muito cuidado. Ele evitava desperdício de tempo, distrações excessivas e atividades que não contribuíam para sua missão espiritual. Isso não significa que ele vivia de forma rígida ou sem alegria. Pelo contrário, ele acreditava que quando o tempo é usado com propósito, a vida se torna mais significativa e mais cheia de sentido. Muitas pessoas hoje sentem que os dias passam rapidamente, sem deixar frutos espirituais profundos. Parte disso acontece porque a vida se torna cheia de atividades urgentes, mas vazia de prioridades eternas. Wesley nos lembra que é possível viver de forma diferente. É possível organizar a vida de maneira que Deus esteja realmente no centro de tudo. Com o passar dos anos, essa regra de vida começou a produzir frutos extraordinários. A fé de Wesley se tornou cada vez mais profunda, sua visão espiritual cada vez mais clara e sua influência cada vez maior. Ele viajou milhares de quilômetros pregando, enfrentou críticas severas, foi rejeitado por líderes religiosos e enfrentou inúmeros desafios. Mesmo assim, sua fé permaneceu firme. A razão é simples. Ela estava enraizada em práticas espirituais sólidas. Ele não dependia apenas de emoções espirituais momentâneas. Sua fé era sustentada por disciplina, convicção e relacionamento constante com Deus. Talvez a pergunta mais importante agora seja esta: o que isso significa para nós hoje? Será que a vida moderna, cheia de tecnologia, velocidade e distrações, ainda permite desenvolver uma regra de vida espiritual semelhante? A resposta é sim, mas exige intenção. O princípio central não está em copiar exatamente a rotina de Wesley, mas em compreender a sabedoria por trás dela. A fé precisa de estrutura. A espiritualidade precisa de práticas concretas. O relacionamento com Deus precisa de tempo real. Quando uma pessoa decide organizar sua vida espiritual com propósito, algo começa a mudar dentro dela. Aos poucos, a mente se torna mais focada, o coração mais sensível e a fé mais estável. Talvez neste momento você esteja percebendo algo importante dentro de si. Talvez você ame a Deus, talvez deseje crescer espiritualmente, mas ao mesmo tempo, perceba que sua vida espiritual muitas vezes se torna irregular, apressada ou superficial. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Milhões de cristãos enfrentam exatamente esse desafio. E é exatamente aqui que o exemplo de Wesley se torna tão valioso. Ele nos mostra que a força espiritual não nasce apenas de grandes experiências, mas de uma vida organizada ao redor da presença de Deus. E aqui está algo fascinante. Quando essas práticas se tornam parte natural da vida, a fé deixa de ser algo distante ou ocasional. Ela passa a acompanhar cada momento da jornada. A presença de Deus deixa de ser apenas um conceito teológico e se torna uma realidade experimentada no cotidiano. A paz interior cresce, a clareza espiritual aumenta, as decisões começam a ser tomadas com mais sabedoria. Aos poucos a pessoa percebe que sua vida inteira está sendo moldada pela presença de Deus. Talvez seja exatamente isso que Deus deseja fazer na sua vida neste momento. Talvez este vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez seja um convite silencioso para reorganizar sua caminhada espiritual e construir uma fé mais profunda, mais consistente e mais viva. Se essa mensagem está falando com o seu coração agora, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mais poderosa: eu quero viver uma vida espiritual disciplinada diante de Deus. Esse pequeno gesto
pode marcar o início de uma transformação real. E se você deseja continuar aprendendo sobre fé, disciplina espiritual e histórias inspiradoras de homens e mulheres que caminharam profundamente com Deus, deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Assim você não perderá as próximas reflexões que podem fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Porque no final das contas, a regra de vida que tornou Wesley espiritualmente forte não era um segredo inacessível reservado apenas para líderes extraordinários. Era um caminho simples de fidelidade diária diante de Deus. E esse mesmo caminho continua aberto hoje para qualquer pessoa que esteja disposta a buscá-lo com sinceridade. Existe um momento na vida espiritual em que cada pessoa precisa decidir se continuará vivendo apenas de inspirações ocasionais ou se construirá uma fé sólida que resista ao tempo, às dificuldades e às distrações do mundo. Foi exatamente nesse ponto que a vida de John Wesley tomou um rumo decisivo. Ele percebeu que muitas pessoas desejavam experimentar Deus, desejavam crescer espiritualmente e desejavam viver uma vida santa, mas continuavam presas a um ciclo de entusiasmo passageiro seguido de esfriamento espiritual. Esse padrão se repetia constantemente. E Wesley começou a entender algo muito profundo. Sem uma estrutura espiritual, até mesmo a fé mais sincera pode se enfraquecer com o tempo. A alma humana precisa de direção, precisa de intenção e precisa de práticas que mantenham o coração constantemente alinhado com Deus. Foi por isso que sua regra de vida não era apenas um conjunto de ideias espirituais, mas um compromisso diário com práticas que moldavam seu interior pouco a pouco, dia após dia, ano após ano. Uma das coisas mais marcantes na forma como Wesley vivia era sua consciência constante de que a espiritualidade não pode depender apenas do ambiente. Muitas pessoas buscam a presença de Deus apenas quando estão em um culto, em uma conferência ou em um momento especial de oração coletiva. Esses momentos são importantes, mas Wesley acreditava que a verdadeira maturidade espiritual acontece quando a pessoa aprende a cultivar a presença de Deus mesmo nos dias comuns, nas horas silenciosas e nas rotinas simples da vida. Por isso, sua regra de vida era construída em torno de pequenas práticas repetidas diariamente. Ele acordava com propósito, iniciava o dia buscando a Deus, organizava suas atividades com atenção e mantinha momentos de reflexão ao longo do dia. Cada uma dessas atitudes criava uma espécie de ritmo espiritual. Assim como o coração humano bate continuamente para manter o corpo vivo, essas disciplinas espirituais mantinham sua alma desperta. Com o passar do tempo, algo extraordinário começou a acontecer dentro dele. A disciplina que no início exigia esforço começou a se transformar em alegria. Aquilo que era prática se tornou prazer. A oração deixou de ser apenas uma obrigação espiritual e passou a ser um encontro desejado. A leitura das Escrituras deixou de ser apenas estudo e passou a ser alimento para a alma. Esse é um dos segredos mais importantes da vida espiritual que Wesley compreendeu. Quando uma pessoa persevera nas práticas espirituais, mesmo quando os sentimentos não estão fortes, aos poucos o coração é transformado. O desejo por Deus cresce, a sensibilidade espiritual aumenta, e aquilo que antes parecia difícil passa a ser uma fonte de vida. Outra dimensão poderosa da regra de vida de Wesley era o compromisso radical com a honestidade espiritual. Ele não aceitava viver uma espiritualidade superficial. Em vez de apenas manter uma aparência religiosa, ele desejava que sua vida interior fosse realmente transformada. Por isso, ele frequentemente examinava suas motivações mais profundas. Ele perguntava a si mesmo se suas ações estavam sendo guiadas pelo amor a Deus ou pela busca de reconhecimento humano. Ele analisava seus pensamentos, suas reações e suas atitudes. Essa prática pode parecer simples, mas na verdade exige muita coragem espiritual. Poucas pessoas estão dispostas a olhar para dentro de si
mesmo com tanta sinceridade. No entanto, Wesley acreditava que esse tipo de exame interior era essencial para o crescimento espiritual verdadeiro. Quando uma pessoa reconhece suas fraquezas diante de Deus, abre espaço para que a graça transforme essas áreas. Outro elemento fundamental em sua regra de vida era a comunhão espiritual com outras pessoas que também desejavam crescer na fé. Wesley entendia que ninguém amadurece espiritualmente completamente sozinho. Por isso ele criou pequenos grupos onde cristãos se reuniam regularmente para compartilhar suas lutas, confessar fraquezas, encorajar uns aos outros e buscar juntos uma vida mais profunda com Deus. Esses encontros criavam um ambiente de responsabilidade espiritual. Cada pessoa sabia que sua caminhada não estava isolada. Havia irmãos e irmãs que caminhavam juntos, oravam juntos e se fortaleciam mutuamente. Esse modelo de comunhão se tornou uma das bases do movimento que mais tarde impactaria milhares de pessoas. Wesley percebeu que quando a fé é vivida em comunidade, ela se torna mais forte, mais sincera e mais perseverante. Talvez uma das maiores lições que podemos aprender com essa história seja que a verdadeira força espiritual raramente é visível no início. Quando alguém começa a desenvolver disciplinas espirituais, os resultados muitas vezes parecem pequenos. Orar alguns minutos por dia pode parecer algo simples. Ler a Bíblia regularmente pode parecer uma prática comum. Refletir sobre o próprio coração pode parecer algo discreto. Mas com o passar dos anos, essas pequenas práticas constroem algo poderoso dentro da alma. Elas criam raízes profundas. Elas formam um caráter espiritual sólido. Elas desenvolvem uma fé que não depende apenas das circunstâncias externas. E quando as tempestades da vida chegam, essa fé permanece firme. Talvez neste momento você esteja percebendo algo importante sobre sua própria caminhada espiritual. Talvez você ame a Deus sinceramente, mas ao mesmo tempo, sinta que sua fé poderia ser mais profunda, mais consistente e mais viva. Talvez existam dias em que você se sente perto de Deus e outros em que parece distante. Talvez sua rotina esteja tão cheia de responsabilidades que o tempo com Deus acaba ficando para depois. Se isso acontece com você, saiba que existe um caminho diferente. A história de Wesley nos mostra que a espiritualidade pode ser cultivada intencionalmente. Ela pode crescer através de hábitos simples, decisões conscientes e práticas diárias que mantêm o coração alinhado com Deus. Imagine por um momento o impacto que isso pode ter na sua vida. Imagine acordar cada dia sabendo que sua primeira prioridade é encontrar-se com Deus. Imagine terminar cada dia refletindo sobre como sua vida pode se tornar mais semelhante ao caráter de Cristo. Imagine viver com a consciência de que cada decisão, cada palavra e cada atitude fazem parte de uma jornada espiritual maior. Aos poucos sua mente começaria a mudar. Seu coração se tornaria mais sensível à voz de Deus. Suas escolhas começariam a refletir valores eternos. E aqui está algo muito importante. Deus não espera a perfeição imediata. O que ele busca é um coração disposto. Wesley não se tornou espiritualmente forte da noite para o dia. Sua jornada foi construída ao longo de muitos anos de prática fiel, arrependimento sincero e crescimento contínuo. Cada dia era uma nova oportunidade de buscar a Deus novamente. Cada falha era uma oportunidade de recomeçar. Cada disciplina espiritual era uma ferramenta para aproximar-se ainda mais do Senhor. Talvez hoje seja exatamente o momento de tomar essa decisão. Não uma decisão emocional que dura apenas alguns dias, mas uma decisão consciente de construir uma vida espiritual estruturada, intencional e profunda. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários algo simples, mas cheio de significado. Hoje eu decido organizar minha vida espiritual diante de Deus. Essa pequena declaração pode marcar o início de uma nova etapa na sua caminhada de fé. E se você deseja continuar aprendendo princípios espirituais que fortalecem a fé,
que despertam a consciência espiritual e que ajudam a construir uma vida mais próxima de Deus. Deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Assim você continuará recebendo conteúdos que podem transformar sua forma de viver a fé no dia a dia. Porque no final das contas, a regra de vida que tornou Wesley espiritualmente forte não foi apenas uma estratégia pessoal. Foi um caminho de fidelidade diante de Deus, um caminho que mostrou que a espiritualidade verdadeira cresce através de pequenas decisões, repetidas com constância. E a boa notícia é que esse caminho continua aberto hoje para qualquer pessoa que esteja disposta a caminhar nele com sinceridade, disciplina e um coração totalmente voltado para Deus.